Que a paz do Senhor te alcance e que a palavra que Deus separou para a nossa meditação hoje, ela faça diferença na sua vida. Que o Espírito do Senhor fale ao seu espírito aquilo que Ele reservou para você. Hoje, o Senhor chama você para trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Agora nós temos que entender que a nossa esperança tem que ser nele. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde não existe mais esperança, onde todo discurso é que as coisas estão difíceis e vão piorar. Mas nós devemos lembrar da promessa. O Senhor disse que aquele que está nele não tem o que temer. E um versículo que nós encontramos no livro de Isaías, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então, aqui vem a promessa. Se você está nele, você não tem o que temer. Vai haver mesmo, já está acontecendo. Nós estamos vendo que a terra está gemendo, que há muitos abalos, que há maldade no mundo, o esfriar do amor, como é biblicamente previsto. Nós estamos vendo a falta de amor ao próximo, a desumanidade. As pessoas estão preferindo animais do que pessoas. Se tiver que escolher, infelizmente, muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Esfriaram no amor ao próximo, aquele que é o seu irmão. E prefere, com certeza, se tem que socorrer alguém, não vou socorrer a criança não, vou socorrer ao animalzinho. Eu não estou dizendo que você seja desumano ao ponto de você não socorrer um animal. Hoje mesmo eu tive notícia de uma pessoa, uma vizinha minha, que ela disse que ela tinha saído para resolver alguma coisa e ela encontrou um cãozinho que tinha acabado de ser atropelado e que simplesmente a pessoa que atropelou abandonou. Deixou ali aquele cãozinho sem assistência nenhuma. Isto é maldade, desumanidade. Isso até nos leva a imaginar que a pessoa que fez isso, com certeza, é psicopata. Porque os psicopatas, a violência deles começa a ser manifesta quando ele é perverso com os animais, com aquele que não pode se defender. E aí depois ele vai para uma coisa pior, que é agredir o próprio ser humano, o próximo dele, o igual a ele. Quando encontra aquela pessoa numa situação indefesa. Então, claro que é para dar assistência aos animais, claro que é para socorrer, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão se tornando animais. Tem pessoas que preferem conviver com animais do que com o ser humano, que preferem dividir a sua vida apenas com um animal, e ali tá bom,
não quer ter convivência, relacionamento, não quer constituir uma família. E isso não é saudável. Isso não é saudável. Com certeza, esse animalzinho que a pessoa cria, quando chegar alguém para estar ali dando assistência, sendo presente na vida do seu criador, ele vai ficar muito mais feliz quando começarem a surgir crianças, quando a casa começar a ficar alegre. Então, o animal selvagem, o animal que não tem conhecimento, que ele não tem o discernimento, ele não tem o espírito, esse animal, ele fica alegre. Agora, o homem está querendo se tornar animal. Eu vi um tempo desse na televisão, um rapaz com a coleira no pescoço e o outro segurando. O rapaz pensou, botou na cabeça dele que era um cão. Então isso é terrível. Outros pensam que são gatos. Isso é terrível, é perder a própria identidade. Nós temos uma identidade. Nós temos o DNA do nosso Criador. Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E nós não podemos esquecer disso. Mas o que está acontecendo neste mundo é uma inversão de valores assustadora. Que aquele que não está firmado em Cristo, ele perde a esperança. Ele perde a confiança, a esperança no homem. Ele não sabe mais como agir, como interagir com o ser humano. Porque está muito difícil. E as coisas estão afunilando a tal ponto que o que antes um rapaz poderia educadamente dizer uma palavra de afeto para uma jovem, olhar para ela, tocar na mão da moça, hoje já é crime. Então, os jovens, é mais fácil ficar interagindo com um animal do que com o ser humano, porque é crime qualquer contato. De repente, a pessoa pode interpretar como uma tentativa de estupro. Então, está muito difícil. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas não estamos sozinhos. Você não está só. O seu Criador, ele cuida de você. E ele quer nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, se procurarmos mais a presença de Deus, se procurarmos ter mais intimidade com Ele, com certeza, nós vamos começar a lembrar de coisas maravilhosas que Ele já nos fez. Daquilo que parecia impossível e que Ele tornou possível. Isso Ele fez em minha vida. Com certeza fez na sua também. Ele é Deus de graça e misericórdia. E com certeza Ele está de braços abertos para te abençoar. E você não fique vivendo só de recordações. Quando você lembrar do que Ele fez por você, você tenha certeza que Ele pode fazer hoje e fará amanhã. Até coisas melhores, coisas maiores do que Ele fez até hoje na sua vida e que te traz esperança. O que nós devemos entender é que a nossa esperança não deve estar ligada apenas, limitada apenas a bens materiais, a dádivas materiais. Porque eu estou lembrando que Ele me deu uma casa, Ele me deu um carro, Ele me deu
tudo que você tem hoje de material, um dia vai envelhecer, vai acabar. Mas aquilo que você conquistar espiritualmente, você vai levar. Então, procure viver mais na presença dele, para que a sua esperança esteja em coisas concretas, definitivas, plenas. E é só nele. Nada contra você ter conquistas materiais. Ela apenas é um acréscimo. Mas o mais importante é você estar com ele. É você ter um relacionamento de pai e filho. De filho e pai. Você não está só. Você não está só. Se você hoje está enfrentando uma dor porque você perdeu alguém que você amava muito, eu também perdi. Com uma distância de menos de 2 meses, eu perdi o meu sobrinho e o meu irmão. Tão amados. Mas a minha fé está firmada na rocha, por isso que eu sei que o meu Redentor vive. E que está cuidando deles e de nós aqui. Até a saudade, ele vem e cuida. Ele traz na lágrima, ele diz, estou aqui. Estou do seu lado. É assim que Deus diz. Você não está só e nem eles estão só. Aqueles que partiram, que nós amamos, estão nos braços do Pai, do Criador dos céus e da terra. Eles apenas voltaram para casa, porque aqui na terra nós somos peregrinos. Esta não é a nossa pátria. Este não é o nosso lugar definitivo. Por isso que a nossa esperança, ela não pode estar tão voltada para as coisas daqui. As conquistas, oh glória a Deus, que coisa boa quando conquistamos algo. Mas saiba, tudo que temos aqui é finito. Mas o nosso Criador é infinito. E ele nos soprou um espírito infinito, eterno. Eterno. Como ele é eterno, o nosso espírito que ele nos concedeu é eterno. Por isso a reconciliação. Por isso a necessidade da morte de cruz. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. A queda de Adão e Eva nos levou para a morte eterna, para uma condenação eterna, porque o nosso espírito é eterno. E só tem 2 caminhos. Um para a vida eterna, que foi preparada pelo Pai, através do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, pagando o preço para que encontrássemos o caminho de volta para a nossa casa. E o outro caminho não foi para você, não. O adversário de nossas almas tenta nos enganar, achando que existe outra saída, outro caminho. E este outro leva para a morte eterna, para o sofrimento eterno. E você não queira ir para lá.
Eu senti muito quando eu ouvi o depoimento de um cantor que já partiu, que ele não fazia a menor questão de ir para o céu. Sem estudar as escrituras sagradas, ele achou que talvez fosse mais animado no inferno. Mas não é não. As escrituras sagradas esclarecem bem direitinho como é o inferno. Lugar de sofrimento e dor, ranger de dentes, fogo eterno, um fogo que não se apaga. E Deus não quer que você vá para lá. Lá é o lugar do ladrão de almas. Lá é o lugar do demônio, Satanás e os anjos caídos que foram com ele, na lábia dele, que ele tem lábia. O anticristo, o falso profeta, e você não quer ir para lá. E os caídos, aqueles que se deixarem levar pelas mentiras do mundo, aqueles que agora estão criando uma religião universal, onde não existe a palavra Deus, onde o que eles criaram foi um Jesus permissivo, não aquele que morreu na cruz por nós, mas aquele que libera para você fazer tudo o contrário aos mandamentos da lei de Deus, que não muda. A palavra de Deus, ela não muda. A Bíblia Sagrada é o livro mais confirmado, mais testado, mais perseguido de todos os livros da terra. O livro mais lido. O livro que fala do ontem, do hoje e do amanhã. É o livro mais atualizado do mundo. Porque ele já fala em Apocalipse o que vai acontecer. E Jesus Cristo também, ele falou o que ia acontecer. Ele falou do grande julgamento. Ele falou, ele foi claro. Ele disse as perguntas que ele vai fazer. Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Eu estive enfermo, eu estive preso. Você foi me visitar? São perguntas que você não tem para onde escapar. Você vai ter que responder. Ou o que você fez, ou o que você deixou de fazer. Não existe outro caminho. Jesus deixa bem claro. Ele mostra que só tem um caminho. E este único caminho é através dele. Foi ele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário por nós, para nos reconciliar com o Pai, porque o pecado não entra na nossa morada eterna. Esse lugar que ele preparou para nós, o caminho é estreito. Não vai passar a sua arrogância, não vai passar a sua vaidade, não vai passar a sua insubordinação diante de Deus. Não adianta. O inimigo de Deus, ele coloca no homem a insatisfação. A insatisfação é um sentimento terrivelmente perigoso para a nossa alma, para nosso espírito. Olha o que acontece. Deus não se engana. Ele não se equivocou
quando ele fez você, exatamente como você é, sem tirar nada. O inimigo de Deus começa a colocar insatisfação na sua mente. Ah, mas e se eu fosse assim? Mas eu engano, eu estou num corpo que eu não aceito. Não é meu corpo. É seu corpo, sim. E Deus não se enganou quando fez você. Ah, mas não é possível porque eu não vejo isso. Eu sinto desejo de outras coisas e não daquilo que o meu corpo deveria desejar. Não é você. São dardos inflamados do diabo. Ele lança as flechas e traz a insatisfação e coloca no seu coração como que você tem desejos que na verdade não vêm de você e muito menos de Deus. Quando Deus colocou você aqui na terra, ele sabia, ele já tinha escrito todos os seus dias e tudo o que ia acontecer na sua vida. E Satanás, ele só quer uma coisa: desviar você do propósito de Deus. Aí deixa eu te dizer, Deus, ele ama tanto você que ele enviou o filho dele para salvar você. Ele não desiste de você. Ele enviou o Espírito Santo, que é quem nos avisa quando Satanás coloca caraminhola. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo avisa quando aquilo não vem de Deus. Mas você está tão determinado a pecar que você não dá ouvidos à voz do bom pastor. Daquele que entregou sua vida pelas suas ovelhas. Nós somos ovelhas e nós temos um pastor, sim. Ele disse, ele é a porta, ele é o pastor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele foi claro com isso. Então, a campanha mundial é de negar a palavra de Deus. É de denegrir as igrejas. Vocês estão vendo coisas terríveis que estão fazendo nas igrejas. Que de igrejas não tem nada. Um lugar que aceita heresias, palavras, apostasia, coisas que não tem na palavra de Deus. Corra dela. Não é igreja. Mas o que está acontecendo? Tem pessoas que abrem canais só para apresentar os lobos que entram nas igrejas como cordeirinhos. E aí com umas palavras, com mentiras, com muita adivinhação, com muito pulo, com muitas coisas totalmente diferentes daquilo que é o plano de Deus. Porque uma coisa é você se alegrar no Senhor. E eu não tenho nada contra, porque tem gente que fica pulando por causa de cantores, de atores, fica pulando, passa a noite todinha o rapaz cantando, e muitas vezes nem canta, bota para o povo cantar, só entrega o microfone e o povo fica cantando e ele ganhando dinheiro dos bestas. Mas quando alguém adora a Deus e se empolga com a presença maravilhosa de Deus, é chamado de fanático, né? Mas tirando isso, essa parte do adorar a Deus com alegria, glorificando, exaltando o nome dele, é diferente daquelas coisas que não edificam. Vocês sabem discernir. Quem conhece a verdade, ela liberta e ela revela quando aquela atitude edifica ou é só uma pessoa falando coisas que não edificam, que não está ensinando,
Olha, o que foge da palavra de Deus, que não edifica, você já sabe. Ali são as heresias, as apostasias. Mas a pessoa que abre um canal, no lugar de mostrar as igrejas que são sérias, que são verdadeiros pronto-socorro espiritual, que estão ali os pastores à disposição para receber aquelas famílias, para socorrer as famílias. A igreja que eu congrego, eu digo, irmãos, porque eu vejo a seriedade, a preocupação com os membros menos favorecidos, ajudando, socorrendo, dando alimento para eles, dando a assistência que eles precisam. Isso ninguém publica. Isso ninguém abre canal para falar. Infelizmente, sabe por que está acontecendo isso? Porque com isso, as igrejas e o povo de Deus, que nós somos a igreja do Senhor, seremos perseguidos, seremos desacreditados por causa dos falsos, dos lobos que estão invadindo as igrejas. E se o pastor reclamar, disser, isto está errado, isto não é bíblico, esse pastor é apontado como alguém que tem preconceito. Gente, preconceito é uma coisa totalmente diferente de obedecer às escrituras sagradas. Então, de repente, eu vi uma mulher morrendo de chorar porque os pastores desmarcaram o que ela ia fazer, alguma coisa na igreja, porque viram que ela estava fazendo coisas totalmente contrárias à Bíblia. Ela estava apoiando, no lugar de ela ajudar ao pecador para levá-lo para a verdade da palavra de Deus, ela estava concordando com o pecado. Porque uma coisa é, o nosso Deus, ele veio para chamar e salvar os pecadores. Mas ele abomina o pecado. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, uma coisa é você receber um convite de alguém que não obedece à palavra de Deus e você vai e diz, olha, meu querido, não se aborreça comigo, mas se eu for para a sua igreja, você não vai gostar, porque eu vou falar a verdade da Bíblia Sagrada. E como você já rasgou várias páginas para poder adequar o seu pecado à igreja que você formou ou que você congrega, então não vai dar certo eu ir. Porque se eu for, não, mas olha, deixa eu lhe dizer, por que você não vai? Fulano foi, não sei quem mais lá também foi cantar lá. Estão me apoiando. Oh, que pena, irmão. Então estão enganando você. Porque a palavra de Deus diz que isso que você está fazendo não é bíblico. Pelo contrário, é abominação diante de Deus. Então, eu não vou para essa programação na sua igreja, porque ela é contrária à palavra de Deus. E aí, se ele quiser processar, processe, fique à vontade, entendeu? Mas tem que ir com a verdade. O povo de Deus tem que ter ousadia e esperança. Nós não vamos nos entregar ao que o mundo está chamando. Então, essa mulher colocou um vídeo, espalhou um vídeo, reclamando dos pastores que discordaram, porque ela queria ir para uma igreja que estava tudo contrário à palavra de Deus, mas o pastor ficou chateado. E o que eu acho incrível é que quem abre canal só para falar mal das igrejas, deveria fazer o seguinte, quer dizer que pastores, fulano, foi contra a sua atitude, porque era contrária à palavra de Deus, às escrituras sagradas. Deixa eu falar com esses pastores, vou entrevistá-los,
Vou pedir para que eles digam na palavra de Deus o que está falando ali, a verdade, que aquilo é abominação. Mas não, irmãos. Essas pessoas que abrem canal só para falar mal das igrejas, só para mostrar os infiltrados, porque existem infiltrados demais nas igrejas. Aí vai, olha o esquema de Satanás, como é astuto o Satanás. O que ele faz? Ele coloca uma pessoa para fazer palhaçada na igreja, criatividade, apostasias, heresias e tudo, e eles pegam aquelas filmagens e divulgam como igreja do Senhor, que não é. Resultado, as verdadeiras igrejas, que são regra, porque essas infiltradas são exceção. Para muitos que estão enganados, pensando que a maioria faz aquilo que aqueles meninos que fazem os canais para denigrir as igrejas, que aquilo ali é o que é mais comum, não é não. Comum é o que eu vejo na igreja que eu sou membro. Comum é o que eu vejo nas igrejas sérias. Comum é a igreja que prega a palavra viva e eficaz. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, independente de religião. Ela vai além de religião. Ela é a viva palavra de Deus. Esse aqui é a maioria. A igreja do Senhor é a esperança da vida eterna para todo aquele que crê que Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna, na morada celestial. Existe um lugar preparado para todo aquele que nele crê. Até aqui. Que esta palavra traga esperança no seu coração. Lembre das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Lembre, você chegou até aqui. Você tem que continuar firmado em Cristo. Não deixe que as loucuras do mundo te afaste da palavra viva e eficaz. Eu não estou falando em nomenclatura. Não estou dizendo o nome que está escrito na frente do templo. Eu estou falando, leia as escrituras sagradas. Conheça a verdade que liberta. E isto é o que eu estou te convidando. Para que você tenha esperança. Para que Deus traga em sua memória aquilo que vai te trazer esperança. Esperança nele. Dias melhores com ele. Mesmo que chova canivete. Se você estiver firmado nele, você não tem o que temer. Até aqui. Fiquem na gloriosa, maravilhosa, incondicional paz do Senhor.